torcedor São Paulino já começa a ficar um pouco desconfiado em relação ao rendimento do time e dos atletas também. Eu achei ontem o Lucas muito mal no jogo, o Caleri também, o Luciano nem se fala. O Luciano já vem numa sequência de alguns jogos de muita infelicidade. É um jogador que já foi decisivo para o São Paulo muitas vezes. Então, o São Paulo, assim, segue vivo na Libertadores. Eu mesmo aqui já falei várias vezes que eu acho que a gente não pode descartar o São Paulo na disputa da Libertadores. Mas a eliminação é até normal, mas o rendimento nos dois jogos ficou abaixo. Vou falar de Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo de ontem, na Arena MRV, 0-0. O São Paulo precisava ganhar do Atlético, que tinha perdido o jogo de ida. E o jogo, Luiz Castro, Quesada e Facicani, foi muito ruim. Luizinho. Especialmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo até... foi triste. O segundo tempo foi triste. Eu acho que... O Atlético construiu um ótimo resultado na ida, na volta ele foi relativamente cauteloso ali, deixou o São Paulo se expor, tentou em alguns contra-ataques, foi perigoso ali com a dupla, né, que até a gente apresentou recentemente como a melhor dupla do Brasil. Acho que não estão repetindo o Paulinho e Hulk o mesmo rendimento do ano passado, mas ainda assim são jogadores muito perigosos. O Paulinho teve 2 chances. O Hulk procurou muito o jogo. Procurou bastante. Eu acho que o Atlético, bem ou mal também, é um time que continua nas brigas aí, né? O Atlético é um time que tá batendo na trave muito nos últimos anos. E quem sabe nessa Copa do Brasil, como eu falei, vai pegar o Vasco agora. Eu enxergo um ligeiro favoritismo pro Atlético nessa semifinal. E tem um elenco forte, acho que pode brigar pelo título, sim. Em relação ao São Paulo, um pouco decepcionante mesmo, né? Não, a gente falou do Zubeldia, que começou muito bem. Eu acho que agora já parece estar perdendo aquele encanto, obviamente, não tô falando de demissão nem nada, mas o torcedor São Paulino já começa a ficar um pouco desconfiado em relação ao rendimento do time e dos atletas também. Eu achei ontem o Lucas muito mal no jogo, o Caleri também, o Luciano nem se fala. O Luciano já vem numa sequência de alguns jogos de muita infelicidade. É um jogador que já foi decisivo pro São Paulo muitas vezes. Então, o São Paulo, assim, segue vivo na Libertadores. Eu mesmo aqui já falei várias vezes que eu acho que a gente não pode descartar o São Paulo na disputa da Libertadores. Mas a eliminação é até normal, mas o rendimento nos dois jogos ficou abaixo. Bem abaixo. Quesada, o Hulk ontem abriu o jogo, e é natural que fosse assim, que o Atlético tem de atacar o campeonato que dá pra ganhar. O Campeonato Brasileiro já era. Agora, o Atlético, ontem, a sensação que eu tive, no segundo tempo principalmente, percebeu que não precisava nem se preocupar demais com o São Paulo. Tirou o pé do acelerador também, não foi brigar por vitória e ficou deixando o tempo passar. Cozinhou, né? Cozinhou o Galo. Cozinhou o Galo, que exatamente. A gente pode dizer isso, né? Flavinho, acho que os dois jogos foram ruins. Sim. O jogo do Morumbi foi um jogo ruim, foi aí que o São Paulo se deu mal. E o gol do Atlético no jogo do Idira foi finalzinho do jogo. Foi no gol do Batalha, né? No cruzamento lá do Scarpa. Foi ali, e esse é um consenso entre os São Paulinos, né? E o São Paulo foi eliminado no jogo do Morumbi. Eu, sinceramente, errei na minha análise, porque antes eu disse que o São Paulo era favorito contra o Atlético Mineiro. São dois times muito parecidos em oscilação, né? Não são times confiáveis, né? Pode acontecer de qualquer coisa com esses times. E aí houve uma queda nesse time do São Paulo. E eu acho que tem a ver com o comportamento do Zubeldia. Olha só como é o futebol, hein? O Zubeldia estava onde no jogo do São Paulo com o Atlético? Não estava em campo. Suspenso. Estava suspenso. E foi a crítica que a gente fez, que o São Paulo só fez uma alteração no time, que foi a entrada do Nestor. Nestor no último, já nos acréscimos. Que ontem entrou no último minuto também. Eu digo para vocês, se você gasta dinheiro para trazer um técnico que a gente reconhece talentoso, que fez um grande trabalho na LDU, é para ele ficar à beira do campo, comandando o time, enxergando o jogo, ele é pago para isso. Ele treina os caras no dia a dia, ele sabe quem está desenvolvendo taticamente ali ou não mais, o jogador que está ali pedindo passagem no banco. Então, o São Paulo... O jogador que tem campeão, olha pro técnico. Olha, né? É diferente o assistente do técnico. Por mais que haja algum tipo de comunicação que a gente não sabe se tem ou não, que é a coisa mais fácil hoje de se comunicar, é só avisar lá um cara, o cara vai até o vestiário, volta com a informação e tá tudo certo. Então, eu acho que tem que colocar na conta do seu Zubeldia. E o São Paulo também é culpado porque ficou passando aí a mão na cabeça do Zubeldia quando ele reclama de tudo, né? Tem aí expulsão, que é injusta, é verdade. Mas na maioria das vezes as expulsões são corretas. Ontem, no final do jogo, ele estava reclamando do quê? Do Alonso, Teve um lance duvidoso, né? Mas
Assim, longe de dizer que houve um roubo, alguma coisa do tipo. Ele também não disse isso, o né? torcedor de São Paulo reclama que o Alonso poderia ter sido expulso. Eu acho um lance discutível de fato, assim. Interpretativo, ainda bem que o VAR não chamou. Se o juiz tomou aquela decisão, acho que o VAR não teria que chamar mesmo. Mas era um lance discutível. Além da questão tática, foi você, o Flavinho, que falou aí. Você tem 3 figuras que podem ser decisivas no time: Caleri, Luciano e Lucas Moura. Se só um tiver numa noite inspirada, você já tem uma grande chance de fazer uma história positiva aí, né? Os 3 estão mal. O Caleri caiu de produção. O Lucas, talvez por causa também da viagem, seleção e tal, tem o mental também, chega em cima do laço. E o Luciano é um cara que a gente pode esperar também qualquer coisa do Luciano. Ele pode arrebentar, fazer 3 gols na partida, como ele pode ter uma atuação pífia. E pode perder um gol que, pra mim, um jogador do tamanho dele, né, eu acho ele um bom jogador. Um jogador do tamanho dele não pode perder um gol como ele perdeu no momento decisivo da partida, pô. Ele recebe um passe açucarado do Lisieiro, ele abola o goleiro e ele não tem o poder de decisão, da decisão correta para fazer o gol, que pelo menos mandaria essa decisão para os pênaltis. Olha só, os últimos 7 jogos, tá? O São Paulo perdeu 3 partidas, empatou 2 jogos e venceu apenas outras 2 partidas. Contra o Nacional, isso foi um baita resultado, Libertadores, e contra o Vitória, que é um time fraco que praticamente todo mundo está vencendo. Ou seja, há uma queda de rendimento do São Paulo. Outra vitória do São Paulo foi contra o fraco Atlético Goianiense. Ou seja, há uma queda de produção nesse time do São Paulo. E olha, se jogar esse futebol que está jogando, quem que o São Paulo pega na Libertadores, o Dom Facincani? Botafogo. Olha, perde os 2 jogos, hein? E aí, pode avisar Facincani? os caras aí, perde os 2 jogos pro Botafogo. Decepcionante, né, Facincani? A atuação do São Paulo e o Atlético, cara, o Atlético jogou com o resultado, Exato, com gasto. o regulamento embaixo do braço, né? Até tentou, mas eu acho que até pouco do que esse time pode jogar. É o que eu brinquei, o jogo foi muito mal-humorado, né? Foi. Mal-humorado Um é uma boa jogo de definição. porradaria, de briga, de cai, reclamação, tudo. O jogo passou muito mais tempo com reclamação, arbitragem, com faltas picadas do que de jogo. Um jogo Facincani e Quesada, assim, você acha? Exato, é a nossa cara, assim, um jogo sem paciência, né? Dos 2 times, né? Sem paciência pra atacar, sem paciência pra ter inteligência e rodar bola. Um São Paulo extremamente previsível, né? Todas as jogadas do São Paulo morriam em tentativas de lançamento por trás da zaga, um time que pouco trabalhou com articulação, muito porque o Lucas fez um péssimo jogo. O Luciano não é articulador, eu já falei, essa história de ter o Luciano atrás do Caleri ali na função, eu acho isso ridículo, né? Quem tem que jogar no meio pra puxar a articulação do São Paulo tem que ser o Lucas e não o Luciano. O Luciano é atacante, alguém tem que colocar na cabeça de alguém que o Luciano tem que jogar próximo à área pra tentar finalizar. E o Lisieiro, pra mim, eu não entendi no time. Ele deu aquele passe pro Luciano, pô, ótimo. Mas e o restante do jogo? O que ele desenvolveu? Ele chegou pra ser um cara pra ajudar na construção? Ele foi um segundo homem de meio campo? Não foi nada. Ele foi uma figura apagadíssima, né? E aí o São Paulo tem, que eu falo, vocês podem brincar comigo, o Rodrigo Nestor é muito mais jogador. Ele é um cara que faz essa função. Inclusive até, se precisar de um cara pra jogar aberto pela esquerda, pra ajudar a construir saindo da região central, é o Rodrigo Nestor. Você faz Nestor, Lucas, o próprio Wellington Rato, Luciano com o Caleri na frente, você já melhora a capacidade criativa do São Paulo, que não aconteceu. O Zubeldia tá, pra mim, fazendo um trabalho à beira do campo na gestão dos jogos muito ruim. Muito ruim. Porque o São Paulo nitidamente precisa de mudanças, precisa rodar o time com inventividade no segundo tempo, e é um time previsível. Né? Ontem ele tentou... tem banco, né? Tem banco, é isso que eu falei. também acho. Eu falei, você tem um jogador como esse, né? O menino que entrou lá, o Eric, no segundo tempo pra tentar fazer alguma fumaça, o Michel Araújo. Aí ele sacou o lateral esquerdo pra colocar o Michel. Aí o Michel não sabia se era ponta, se era lateral, se era nada. O São Paulo não ficou com o deserto. Então as mudanças e as escalações com as escolhas do Zubeldia, pra mim, tem tirado o São Paulo completamente do senso criativo que ele precisa. E o Atlético, por sua vez, é um time que ele teve... Na verdade, o Atlético está invertendo os valores. O Atlético não está encontrando equilíbrio. O que era o Atlético antes desse momento? Era um time que queria ser técnico, que queria ser criativo, que ia pra frente e tudo, mas se desguarnecia na zaga. Então ele acabava perdendo jogos e resultados porque ele era desorganizado. Agora o Atlético virou um time organizado na marcação, forte fisicamente, mas ali na frente está deixando a desejar. Então tem que encontrar o meio termo.
de uma equipe que também tem outros bons jogadores para serem escalados e o Gabriel Milito não tá conseguindo encontrar essa sinergia de um time que depende muito do Hulk ou do Paulinho, mas que pra mim sabota o Gustavo Scarpa na ala direita. O Gustavo Scarpa tem que jogar no meio. Gustavo Scarpa e Zarate, o Armando. Ele tem que ter um lateral direito, mas ele tem que ter um lateral esquerdo. Na direita aí, um mês e pouco atrás, tava indo super bem. Ah, Flavinho, assim, mas... Dá pra jogar, cara. Eu acho que o Gustavo Scarpa, pra mim, ele é a função que exerceu melhor na carreira. Ele é aquele meia pela esquerda que vem jogar por dentro, como ele fazia no Palmeiras. Porque você não sabia por onde atacar o Scarpa. Ele podia te atacar por fora, ele podia te atacar infiltrado entre os volantes, jogando por dentro pra inverter o pé e surpreendendo com o pé direito. E agora, a única função que faz o Scarpa, ele vem da ponta, corta por dentro, ou chuta ou cruza. Então, tá bom, assim, já. é fácil marcar o Scarpa. Se você marcar o pé canhoto dele, acabou o Gustavo Scarpa saindo da direita.